pessoal, meu nome é Adriele, eu sou catequista de Crisma na paróquia São Pedro Pescador e eu fui convidada para falar um pouquinho da minha história, da minha experiência como catequista. Durante muito tempo na paróquia eu fui coroinha e depois de alguns anos eu resolvi me inscrever para receber a formação e também o sacramento da Crisma. Na minha Crisma eu tive várias experiências, vários momentos com Deus, onde eu pude sentir o quão especial, o quão doce e puro era aquele sentimento de me encontrar com Deus. E então eu percebi que eu me sentia chamada, que eu tinha um chamado a levar aquele sentimento para outros jovens. E então eu entrei na equipe da Crisma, depois de me crismar, e eu recebi várias formações sobre a doutrina da igreja, como trabalhar melhor com os crismandos. Aprendi também os novos modos de catequese segundo a inspiração catecumenal. E hoje poder ver os meus crismandos passarem sobre ritos que o RICA propõe, é muito bonito perceber também como a iniciação à vida cristã é bonita. Em um mundo que hoje ser de Deus é ultrapassado, é brega, é conservador, é fundamental ter jovens na caminhada para que a gente possa perceber, para que a gente possa levar isso de melhor forma, assim como aconteceu comigo. É importante também a gente lembrar que Deus não é uma historinha. A história com Deus não é simplesmente uma historinha, é uma história que a gente se encontra, que a gente vai construindo aquilo aos poucos, e que Deus não é somente um conto, uma história que as pessoas trazem pra gente, né? Deus é uma pessoa em que a gente precisa se encontrar, a gente precisa ter um relacionamento. Muitas vezes eu estava desanimada na caminhada, porque é uma coisa que acontece com todo mundo, eu acredito. E poder ver no rosto daqueles crismandos, poder ver no sorriso, na animação, aquilo revigora as nossas forças, nos dá força para caminhar, e assim vai sendo a minha rotina de catequista. Muito obrigada! Oi, meu nome é Ana Beatriz, eu sou catequista aqui da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, na Coroa do Meio, e vim aqui responder algumas perguntinhas para vocês. Primeira pergunta, o que é ser catequista? Então, ser catequista não é como se fosse uma segunda profissão. Não é como se eu tivesse 2 empregos. Na verdade, ser catequista é uma vocação de serviço dentro da igreja. E o que é que nós fazemos? Nós temos a missão de levar esse primeiro encontro com Jesus a todas as pessoas que ainda não o conhecem. E esse primeiro encontro, nós temos a missão de levar a palavra de Deus, de levar a verdade de Cristo como nós conhecemos, com alegria e entusiasmo, para que outras pessoas também se sintam estimuladas a seguir a Jesus. A segunda pergunta que me fizeram foi como foi o meu chamado a ser catequista. Então, esse chamado ele parte do meu primeiro encontro com Jesus. A partir do momento em que eu conheci a verdade, em que eu me encontrei com ele, me vinha muita vontade de transmitir essa verdade, de anunciar a verdade de Cristo, de anunciar o Evangelho. E foi aí que eu fui ser catequista. O importante é que ser catequista não é só estar lá dia de sábado à tarde com as crianças, a tarde inteira com elas, ensinando como se fosse uma sala de aula. Não é só isso. Ser catequista passa por toda a vida do catequista, toda a minha vida para evangelizar. Então, todos os meus atos, tudo o que eu falo, o que eu vejo, o que eu passo para as pessoas tem que ser para evangelizar também. Não só com as minhas palavras, mas também com os meus atos. E é como São Francisco dizia a um seguidor dele, que perguntou para ele como fazer para pregar o evangelho. Aí ele respondeu assim: quando visitamos os enfermos, quando ajudamos as crianças e damos de comer aos pobres, já estamos pregando. Então essa é a missão de nós catequistas, né? Não parte só de pregar o evangelho com as palavras na sala de aula ensinando, mas também com toda a nossa vida e com os atos concretos. É isso, muito obrigada por assistir esse vídeo, um beijo e até a próxima!